Olá, bom? Bom. Tô aqui para continuar os detalhes da nossa obra, mas antes eu quero falar de uns detalhes necessários, que foi trocado aí no primeiro vídeo. Os moirões, que não são moirões, são vigas de eucalipto. Moirões são usados para fazer cerca, como diz o meu cunhado. Corrigiu a gente aí. Outra coisa, o Vanilson usou para fazer os buracos, chama cavadeira, não escavadeira. E os buracos, a profundidade dos buracos era de 1,5 m e 1 metro. A gente usou vigas de eucalipto de 7 metros, de 6 metros e 4 metros. Então, para as maiores, o buraco era de 1,5 m, e para as menores, 1 metro, um pouco mais. Continuando aí, então, depois que a gente colocou essas vigas no lugar, a gente precisou alinhá-las, né? E aí era no braço mesmo, porque elas precisam ficar na mesma direção uma da outra, alinhadas, porque as paredes vão subir entre elas, então precisa estar retinho. E a dificuldade é que a viga de eucalipto, ela é um tronco de uma árvore, então ela não é perfeitamente reta. Então, a gente gastou um tempinho nisso daí, que o Vanilson é detalhista, graças a Deus, então ele queria deixar bem retinho, e às vezes era quase impossível deixar perfeitamente retinho, né? Justamente porque ela tem as ondas orgânicas dela, né, do tronco de uma árvore. Mas aí a gente colocava no braço e apoiava ali embaixo, assim, na beira do buraco com uns pedaços de madeira pra ficar retinho. E depois esses buracos que nós colocamos essas vigas, eles têm que ser maior, né, num diâmetro maior do que o diâmetro da viga. Porque nós preenchemos esses buracos com concreto, né? Então as vigas, elas estão concretadas nesse buraco. E para até o concreto secar, né, o cimento secar, a gente apoiava essas vigas numas ripas de madeira, né, pregava acho que vai passar aí a foto para vocês verem, prega a ripa na madeira e apoia no chão, até secar o concreto, e aí fica tudo alinhado direitinho. O próximo passo foi cortar o chão, né, onde são as paredes, né, formato da casa, para colocar as canaletas, que é o início das paredes. E as canaletas, elas são de concreto, né, uma canaleta mesmo, é aberta no meio, com duas paredinhas assim de concreto, e aí metade dela fica para dentro da terra. Então, tinha lugar que a gente tinha que aprofundar mais, porque o chão lá não é totalmente nivelado. E tinha lugar que você riscava mais raso, né? Cortava o chão mais raso. E aí, porque o nível dessa canaleta, o limite dela vai ser o piso da casa. Então, tem lugar que a gente, depois que a gente colocou as canaletas, tudo direitinho, a gente colocou um pouco mais de terra, né? Porque se a gente aprofundasse todas, né, na terra, ia ficar desnivelado, né, o limite delas, porque tem lugar que o chão é mais baixo. Então, depois a gente preencheu, né, o chão ali para que ela ficasse metade para dentro da terra. Depois disso, a gente colocou fusos dentro dessas canaletas, que são uns pregos, não é prego, parafusos, né, são uns ferros com parafuso, com aqueles cortes de parafuso, né, que você coloca uma rosca, né, então, só que eles não têm cabeça de parafuso, né, são só uns ferros que você põe uma rosca. Então, o Vanilson furou a base das vigas, uma broca aí mais larga, mais firme, né, porque a viga é dura. Aí a gente colocava, atravessou esses fusos, né, ficou metade para dentro da canaleta e metade e a outra parte atravessando a viga. Aí de um lado a gente colocou a broca, né, e do outro lado, assim, do lado de fora,
tem a broca, a porca, né? Pra firmar o fuso ali. E a outra parte dele fica pra dentro da canaleta. E isso foi feito em todas as paredes, né? Em todos os encontros de viga e canaleta. E aí, depois disso, a gente colocou as ferragens dentro da canaleta, né? Que são as vigas de ferro, né? E aí veio a concretagem dessas canaletas. A gente encheu essas canaletas com cimento, né? Depois de tudo sequinho, tudo preenchido, a gente passou Neutrol nessas canaletas. E depois de seco, Neutrol é aquele líquido, aquela tinta preta líquida, parece meio plastificado, para evitar a umidade. Então, depois que a gente passou esse Neutrol, aí nós começamos a assentar os primeiros tijolos, né? A gente estava bem ansioso para esse momento e ele chegou, começamos a assentar os primeiros tijolos. E